E aí você, a partir desses... Porque o que chega para você, a primeira coisa que você vai ouvir num aconselhamento são frutos, né? E geralmente, quando você vai cavando, você vai Sim. chegar nessas raízes que você está falando. E aí você trabalha com a libertação e com a cura. Você começou falando que precisava libertar a libertação. O que é a libertação? Como é que você diria? Então, Como é que olha você só, definiria hoje? quando você faz um estudo mais cuidadoso no Novo Testamento, principalmente no ministério de Jesus, você vai perceber claramente a diferença entre expulsão de demônios e libertação. Ok. Lógico, ambos, né? Você vai ver no ministério de Jesus isso é muito presente. Tanto a expulsão de demônios quanto a libertação. A expulsão de demônios ela está mais associada ao ministério evangelístico. Né? Normalmente tem dois dons que acompanham muito o ministério evangelístico, que é cura de enfermos e expulsão de demônios. Pô, eu trocentas vezes estava lá numa praça, no carnaval, pregando, você faz um apelo, você vai orar pelas pessoas, de repente a pessoa está ali, ela tem uma manifestação demoníaca. Então, lógico, você vai exercer a autoridade no nome de Jesus, você vai expulsar aquele demônio, e o propósito disso é que a pessoa esteja livre para fazer a decisão que ela tem que fazer por Jesus. Mas significa, vamos dizer, você expulsou o demônio, significa que ela está totalmente liberta? Não. A gente sabe que não. Lógico, se ela fez uma decisão por Jesus, uma grande coisa aconteceu, né? Tem uma mudança radical, porque agora ela tem, vamos dizer, recursos espirituais para lidar com aquilo que ela precisa de lidar, não é? Mas tem que lidar. Mas tem que lidar, não é? Lógico, um endemoniamento, vamos dizer assim, é como se os alarmes estivessem soando, é como se o mundo espiritual estivesse dizendo assim, olha, tem algo muito sério na vida dessa pessoa, é uma febre de 40 graus. Ok. Imagina, na sua igreja lá, você faz um apelo, vai orar pelas pessoas, alguém manifesta demônio, pô, isso aí é uma febre, meu. Essa pessoa precisa de atenção. Você pode ter certeza Tem que fazer uns exames aí. Tem um conjunto de desordens, não é? Então, uma manifestação do demônio é um chamado ao conserto, é um chamado a um processo que muitas vezes vai ser profundo, não é? Então, o que é a libertação? Libertação não é só você expulsar irresponsavelmente os demônios de uma pessoa. Por que irresponsavelmente? É quando você só expulsa, mas não lida das causas que estão sustentando aquele quadro de exploração demoníaca. E aí a pessoa vai ficar pior depois? Não é que ela vai ficar pior, porque às vezes ela está tentando até se ajustar, mas se você não ajustar aquelas coisas lá, aquilo vai se tornando reincidente. É como dar uma dipirona com alguém com febre? Exatamente. Vai passar? Exatamente. Acabou o efeito, volta de novo. Não é? Entendi. Então, eu já atendi muitos casos assim. Eu lembro uma vez, eu fui ministrar numa igreja, no final fiz um apelo, nem sei por que era o apelo, muita gente lá na frente, e uma senhora, rapaz, ela caiu assim, mas ela caiu igual um toco no chão, rolava de um lado para o outro, né? Uma coisa assustadora. Quando aconteceu isso, deu 5 segundos, já arrancaram a mulher dali e levaram ela para um quartinho. Eu falei, graças a Deus. Quartinho. E depois, o pastor falou assim, Cote, puxa vida, isso sempre acontece com essa irmã. E às vezes a gente fica depois do culto, fica até 2 da manhã pelejando com demônio, não sei o quê, demônio às vezes agride pessoas. Eu falei, cara, isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. Eu falei, eu posso conversar com ela? Falei, por favor. Era isso que a gente queria. Resumindo, olha só, cara, história trágica. Eu falei com ela, querida, olha, tem algo muito sério na sua vida que você precisa de lidar com isso, né? Isso não pode acontecer, tem alguma coisa errada. Você gostaria de falar disso? Ela falou, pastor, eu não aguento mais, eu preciso falar. E você vê, ela desenvolveu, assim, quando ela tinha, se não me engano, 12, 13 anos, ela começou a ser molestada, abusada pelo tio. Mas ela gostava muito desse tio, então foi uma coisa meio consensual por parte dela. E esse relacionamento nunca acabou. Entendeu? Então já tinha, inclusive ela estava casada há pouco tempo e já tinha acontecido. Novamente. Então, se você
for ver, tinha uma porta aí, ao mesmo tempo que de carnalidade, mas também de muita passividade. Uhum. Que o problema do abuso é esse. O abuso, ele gera uma estrutura de passividade. Entendi na pessoa. Né? Porque a pessoa ela vai... a passividade é isso, é você se acostumar com uma coisa que seria intolerável, absurda, inadmissível. Então, o cara tem como normal uma coisa que seria inadmissível. Uhum. Então, quando ela decidiu expor isso e pôr um ponto final, nunca mais. Uhum. Nunca mais. Então, o problema dela, o nosso problema não são os demônios, são essas desordens, essas portas de carnalidade, essas estruturas de passividade, abuso, pecado, né? E às vezes a gente tem que chamar o pecado pelo nome, sim, né? Sim. Você lidou com isso, acabou. Então, a libertação, eu costumo dizer que libertação não é expulsão de demônio. Libertação é você lidar, não é, com o lixo da alma, vamos dizer assim, as inimizades, as amarguras, né, as histórias de abuso, as iniquidades geracionais, traumas. Então, você fazer todo esse enfrentamento. E como é que foi que você começou, então, a trabalhar e se envolver e ministrar em relação à libertação e cura? Né? Porque eu lembro bastante de a gente ter estudado um livro seu, né? Acho que era branco e verde, que era do líder, né? Libertação e cura na liderança. E como é que foi que você se envolveu nessa temática? Então, quando eu me converti nessa época aí, a gente começou... Eu tive assim uma fase da minha vida muito intensa na questão de evangelismo de rua. Okay. Não é? Logo nessa época, eu tive um amigo, ele começou a me levar para os cultos de praça lá em Belo Horizonte. Então, com 3 meses de convertido, eu me tornei praticamente um pregador de praça. 3 meses? E aí eu comecei a mobilizar esse pessoal desse grupo também para os evangelismos de praça. Uhum. Então, isso se transformou assim, numa dinâmica tremenda. Não é? A gente tinha pelo menos 3 evangelismos de praça por semana, quinta-noite na Feira Hippie, lá em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, sexta-feira à noite na Praça 7 e sábado à noite na Praça da Savassi. Aí chegou, por exemplo, Carnaval, em vez de ir para Retiro, a gente ia fazer o impacto de Carnaval. E aí, esse Ministério de Impacto, de Evangelismo, assumiu realmente assim, uma dinâmica assim, muito forte. Né? Então, eu trabalhei mais ou menos 20 anos com evangelismo. Mas eu comecei, foi quando eu comecei a me dar conta, nessa época, assim, a igreja brasileira estava em franco crescimento, né? E eu me lembro, uma vez, conversando com alguém, inclusive esse pastor me falando assim, olha, meio que chorando nas mágoas, porque ele batizava 500 pessoas por ano, mas a igreja não crescia. Então, assim, ele estava trocando 6 por meia dúzia, eu comecei a perceber, então, essa porta dos fundos da igreja muito aberta, né? A igreja, de certa forma, a igreja brasileira, já por décadas, vem fazendo uma grande colheita, né? Mas sofrendo uma sangria desatada. Não é? Eu me lembro, uma vez um pastor falou comigo, isso é uma pesquisa, não sei onde ele viu essa pesquisa, mas que havia uma população equivalente à população evangélica que já havia sido evangélica e não era mais. Na época, em torno de 40 milhões de apóstatas. Que a gente chama de desviado. Né? Isso.